Vamos ver agora se vai dar certo. Acho que eles não entraram ainda não. Deixa eu ver aqui. Acho que eles não entraram ainda, né? Deve ser a internet deles lá, tá com algum problema. Deixa eu ver. Acho que agora entrou. Vai. Tem que esperar carregar. O povo tá falando que eu tenho que mandar a solicitação. Mas o dela tá demorando um pouco, acho que tem que esperar, né? Agora entrou. Vai. Só tá saindo o som, só a voz de vocês. Estranho. Solicitação de voto, onde que tem isso? Vamos lá. Polly, tem Oi, eu tô pessoas só falando ouvindo. que vocês têm que pedir a solicitação. É, Eu tô chamando, não tá dando certo, aí tenta vocês pedir a solicitação. Então cancela e pede solicitação, igual você fez. tenta trocar esse cara e você solicita. Aê, apareceu, Apareceu? apareceu. Agora sim, deu certo. Para mim apareceu. E aí, pessoal? Vai dando um joinha aí quem tá conseguindo ver e ouvir certinho. Tá. Eu vou me apresentar de novo para as pessoas que entrou agora. Meu nome é Mônica, eu sou a fundadora do Grupo Mães de Fé, sou casada, mãe da Isadora, uma princesa que foi morar com Jesus com 8 anos de idade. Sou mãe do Caleb e estou gerando o Pedro. Nosso grupo começou, né, com 6 mães e hoje nós somos em torno de 70 mães. Como eu falei anteriormente, infelizmente, né, outras mães virão, outras famílias virão. Todos os dias uma mãe perde um filho, infelizmente, né, e uma família, né, perde um filho. Muitas vezes o grupo são mães que perderam filhos de diferentes idades, diferentes causas, e são mães de várias religiões, né? Nós acolhemos mães de todas as religiões. Nosso foco é Deus, né? Falar do amor de Jesus. E hoje nós estamos com esse casal abençoado que aceitou o nosso convite. Polly já faz parte do grupo há um tempo, né? A gente não nos conhecemos pessoalmente ainda,
mas a gente sempre conversa, a gente sempre troca muita experiência e eu sempre falo que ela acrescenta muito ao grupo, muito mesmo. E eu agradeço muito vocês terem aceitado o convite, né, de falar de algo, né, que é um assunto muito difícil de falar, de expor, mas que precisa ser falado, né? A gente precisa que as pessoas conheçam a nossa história e que entendam, né, que tem como sobreviver, tem como, né, caminhar após algo tão dolorido. Podem se apresentar, fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. É meio estranho falar assim em público sem ter o público, mas nós queremos, nessa noite, compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Eu sou a Poliana. Eu sou o Wallace. A gente tem que mania de cumprimentar assim. E nós temos 15 anos de casados. Nossa família, nós somos nós dois. O Rafael, que tem 9 anos, está com quase 10 anos, faz 10 anos mês que vem. O Miguel, com 5 anos. E o Gabriel, que Jesus chamou ele de volta para casa, com 3 anos e 11 meses. Conta para a gente como foi o início da caminhada de vocês, né? O início do casamento, a gravidez dos filhos, né? Foram 2 gestações de gêmeos. Eu achei isso maravilhoso, achei muito interessante. Conta para a gente um pouquinho como foi. Bom, nós temos 15 anos de casado, igual a gente comentou, e nós tivemos, com 5 anos de casados, a gente teve a primeira gravidez, a gente programou, fez tudo muito pensado, aula se fazer faculdade, a gente esperou ele formar, e veio a surpresa da gravidez do Rafa, que foi gemelar. A gente fez muita festa, foi o primeiro susto, depois foi festa, mas Deus escolheu que iria mandar para a gente só o Rafa. E depois de 4 anos, nós estávamos com 9 anos de casados, e tivemos a gravidez dos meninos, do Miguel e do Gabriel. E a gente pedia muito a Deus para vir uma gravidez saudável, pelo fato do que já tinha acontecido do Miguel, do Rafael, e nós pedimos muito a Deus para eles nascerem no tempo certo, porque a gente tinha muito medo de CTI, de hospital na época, de acontecer alguma coisa assim, e Deus mandou. Os 2 chegaram com 35 semanas, foi um susto a chegada deles, que foi precoce, mas chegaram saudáveis, não precisaram de CTI, precisaram de ficar 10 dias no hospital, mas chegaram e só alegraram nossa vida. Nossa família foi, durante 4 anos, nós 5, e aí a gente saía, o povo, não, é filho demais, é menino demais, gêmeos, isso dá muito trabalho, mas foi uma época que a gente, uma história muito gostosa. Gente? Só um momentinho, tá travando? Eu acho que no final a gente pode selecionar para gravar. Ela está gravando, irmão. Eu vou tirar os comentários para poder... Tá travando. Se diminui. Tá ok. Isso. Tá travando. Então, será que melhorou? O que a Poliana falou aí é muito engraçado, né? Porque a gente passou um período muito difícil com os meninos no hospital durante 10 dias. A gente pensa, 10 dias são poucos dias, né? Não dá nem 2 semanas. Mas a gente não entendia por que a gente estava ali. Os meninos eles tinham que ganhar peso, né? A gente já sabia, todo médico que entrava no hospital, ele falava que não tinha como liberar gêmeos que nasceram de 35 semanas, não tinha 2 quilos ainda. Até que um dia chegou uma médica e falou, não, vamos pesar esses meninos aqui. Não tira a fralda, não, deixa eles com fralda para ganhar um pouquinho mais de peso. E aí ela foi e conversou com o chefe dela lá, e a gente foi embora para casa. E essa família de 5 pessoas era muito
era muito boa, porque era um tempo de muita alegria, de muito trabalho, né? Às vezes, hoje, a gente se pega reclamando do trabalho que a gente tem, e, na verdade, é uma reclamação falsa, né? Na verdade, eu queria ter mais trabalho, né? E a gente vai falar um pouco disso agora, né? Então, assim, a gente era uma família normal, era uma família grande, né? 3 filhos realmente dá muito trabalho, mas não é nada impossível do que a gente não consiga tratar com isso, né? Então, era um tempo muito bom de fazer as coisas juntos, né? De cuidar dos meninos, era preciso abrir mão de certas coisas nossa em favor deles, porque realmente tem uma demanda muito grande, né? Gêmeos, então, é muito difícil. Não dá nem para o pai virar para o lado e dormir, porque está chorando um menino, né? Que a mãe vai lá olhar, aí o outro começa a chorar, ela fala, o seu está chorando lá, agora vai lá cuidar dele. Então Agora é o seu. Tem toda essa logística, né? Não tem muito tempo nem para pensar muito, não. Você tem que sair fazendo mesmo e tem que pôr a mão na massa, né? É um casamento, é isso. Os dois têm que trabalhar junto, é uma sociedade, né? Não é nem uma ajuda, é uma sociedade, você tem responsabilidades e direitos. Foi uma época também igual você falou, a gente ia comentar na nossa apresentação, trabalhou com casais na nossa igreja. Então, a gente sempre priorizou o casamento, a família. Então, foi um tempo de amadurecimento da nossa casa também, nosso, como casal, com os meninos, como pais. O fato de ter os 5, o Rafael tinha 4 anos e os meninos recém-nascidos, a gente tinha que dar uma atenção, então a gente teve que criar uma família, mas também a gente nunca foi de deixar de fazer nada. Pelo contrário, vão sair para um sítio, vão pôr esses meninos no carro, vão pôr e vão embora, vão daqui para a praia, vão daqui para onde for, qualquer coisa a gente estava dentro e sempre juntos. Uhum. Agora vamos entrar naquela parte que, né, não é uma parte boa, mas como a gente já havia conversado antes, né, vocês sintam-se na liberdade de contar como vocês sentem melhor, para contar como foi, né, a ida do Gabriel. Podem contar da maneira que ficar mais confortável para vocês. Eu falo? Eu vou falar. Tudo bem, eu falo. Realmente esse é um assunto que é duro de falar, né? É difícil para a gente falar. Mas a gente, como toda e qualquer família, a gente tinha necessidade de sair, de passear, de se divertir. E nós viajamos com os meninos para um local. E lá nesse local, o Gabriel se afogou, né? Ele foi tirado da piscina com vida ainda. Ele foi levado de ambulância para o hospital, para uma cidade maior, próxima aqui a Belo Horizonte. E, infelizmente, ele veio a falecer. O que restou para a gente, né? A perda de um filho de 3 anos e 11 meses, ela choca não só a gente, mas ela choca todo mundo que está em volta, né? É uma perda que você não tá esperando, né? E a gente vinha de um tempo de férias, era comum na nossa casa a gente viajar mais ou menos próximo ao aniversário deles, né? O acidente aconteceu 1 mês, 2 meses, né? 1 mês antes do aniversário de 4 anos dele. E era comum a gente viajar entre o aniversário deles e o aniversário do Rafa para comemorar o aniversário dos 3, né? Geralmente a gente fazia uma viagem para comemorar o aniversário dos 3. O Rafa gostava muito, ainda gosta de viajar para comemorar o aniversário em vez de ter uma festa. E a gente fez essa viagem, como já tinha feito no ano anterior, e aconteceu o acidente. E quando a gente voltou do acidente, aí que vem a questão do luto, né? O luto, ele parece que é complexo, mas ao mesmo tempo ele é simples, porque a gente tem que chegar
e tem que começar a entender o que aconteceu, né? Oh, Deus, Verdade. Por que está acontecendo isso? Quando estava tendo a troca das ambulâncias, né, que o Gabriel foi numa ambulância normal e veio uma ambulância UTI para pegar ele no meio do caminho. E nesse processo da troca das ambulâncias, eu fiz uma oração muito do coração aberto mesmo, de todo o coração, pedindo a Deus que ele não deixasse o Gabriel morrer, que ele sobrevivesse. E o médico veio falar comigo que ele estava com sinais vitais. Eu liguei para a Poliana, falei que ele estava bem, que ele ia sair dessa. Me veio na cabeça uma vez que a gente viajou para encontrar um casal de amigos lá em Ipatinga. Nós chegamos lá, tinha uma menina na piscina, o pessoal tirou ela e fizeram massagem cardíaca nela e tudo. 2 horas depois, a menina estava lá brincando no clube. E para mim ia ser daquela forma. E não foi isso que aconteceu, né? Quando eu estava no hospital, que a médica me veio me dar a notícia, eu fiquei pensando, poxa vida, eu pedi tanto a Deus, e na Bíblia está escrito que se eu pedir, eu vou receber. Se eu pedir, nenhuma oração fica sem respostas. E por que o Gabriel se foi? Então, na verdade, isso tudo tem resposta na Bíblia também, né? A gente consegue entender muito bem quando a gente vê o texto de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, que Deus fala que os pensamentos dele são diferentes dos nossos. E que a maneira dele de agir a gente não entende, né? A versão NBD, ela fala muito mais ou menos nesse contexto nosso de hoje. Meus pensamentos são diferentes dos seus, eles são muito mais altos que os seus, ele tem outras intenções. E que naquele momento de dor ali, você não consegue entender isso, você não consegue assimilar esse tipo de golpe, né? Ele vai demorando, ele demora um tempo, a gente começa a digerir aquilo à medida que os dias vão passando. Acho que nas primeiras horas a gente fica meio catatônico, assim, a gente fica em completo estado de choque, né? Um psicólogo... É verdade. Psicólogo amigo nosso falou que a descarga de hormônios que a gente recebe com um trauma desse, ela equivale mais ou menos à quantidade de hormônio que uma pessoa normal vai consumir durante um mês. Você recebe tudo de uma vez só, em 1 segundo. Então, até seu organismo processar toda essa quantidade de hormônio, de enzimas, você fica meio maluco mesmo. A gente fica meio maluco, né? E a gente... O que você tem que fazer para você começar a... Você fica inerte. Sua vida para completamente. E a gente precisa começar a trabalhar. É aquela coisa que a gente fala, que quando a gente fala que dói mesmo. A gente sente dor no corpo. A gente, dor física, né? Dói a pele, dói tudo. Né? Uma dor verdadeira, dói mesmo. E os primeiros dias a gente ainda fica meio sem rumo, sem norte, né? Sem entender muito o que está acontecendo. Às vezes, algumas pessoas ficam bem fortes, né? E acham que vai continuar daquele jeito. Aí, quando começa a passar os dias, que a gente vai caindo a ficha, né? É um processo, assim, bem devagar, bem dolorido mesmo. Teve um dia que a gente foi conversar com um psiquiatra sobre isso, e ele ainda comentou, ele falou assim, esses 3 primeiros meses, vocês ainda estão fora disso. Vocês estão recuperando. Essa descarga toda. Então, vocês têm que, primeiro, dar o tempo, para a gente depois começar a ver o que tem que fazer. A gente fala até que a gente tem muita gratidão por ele por isso, né? Que foi uma palavra que ele deu e que a gente realmente viu e vê que é o que acontece na nossa vida. Não que não tenha dia que a dor é física, não que não tenha dia que o Wallace fala, minha vontade hoje é rasgar a roupa e sair gritando na rua. Não que não tenha esses dias. Tem dias assim. Mas também tem dias que a gente... Tem dias não. Todo momento a gente vai continuar e vai vencendo. Eu acho que quando essa dor vem, a gente lembra que também tem o consolo de Deus, né? Até porque
se a gente for pensar, raciocinar logicamente, no tempo de Jesus, ele não curou todas as pessoas. Quando ele estava aqui na Terra, no nosso meio, outras pessoas morreram. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, mas ele teve gente que não foi ressuscitada, teve gente que faleceu. Então, a gente tem que entender que o processo todo é esse, nós estamos inseridos nesse processo e nós não temos nada de especial que não possa ser, que a gente não possa ter acontecido isso conosco, né, de perder um filho, né? Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer família. Aconteceu na nossa, aconteceu na sua, pode acontecer em uma outra família amanhã, e nós conhecemos várias outras famílias que passaram por esse processo. Mas o que a gente não pode, e foi uma coisa que a gente ouviu muito durante o velório do Gabriel, né, na nossa igreja, durante o sepultamento, a gente escutou muito isso das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos pastores, dos nossos parentes, é que a morte não pode paralisar a gente. E realmente ela não paralisou a gente. Uhum. Só um momentinho, eu vou voltar aos comentários aqui, para mim saber do pessoal se está dando para eles entender direitinho, se a conexão está boa. Ok. Gente, como que tá aí? Vocês estão conseguindo entender direitinho? Conexão tá boa? Eu vou deixar os comentários. Se começar a travar, vocês avisam que eu tiro de novo, tá bom? Beleza. Então, beleza. E como que foi para vocês retomar a rotina, né? Trabalho, casa, escola dos filhos, porque a vida não para, né? É aquela coisa, a gente quer parar, mas o mundo não para, né? É uma roda gigante, está rodando. Como foi para vocês voltar, né, a fazer o que vocês tinham que fazer, a frequentar os lugares que vocês iam? Conta para a gente como que foi essa parte, que eu acho que é uma das mais difíceis, né? Bom, igual o Alas falou, a gente resolveu, nós dois sentamos, logo na primeira semana, conversamos. Vamos prosseguir. Está difícil, está doendo, está complicado, mas a gente tem que continuar. Tem uma frase, o Rafa que falou a frase, né? O Rafa abraçou a gente nos primeiros dias e falou: "Ô, mamãe e papai, graças a Deus que nem todos os seus filhos morreram." Tem hora que eu vou emocionar, não tem jeito, gente. E essa frase, a gente não entende que como, outras famílias que estão aí, pode ser que tenha sido seu único filho, alguma coisa desse tipo, a gente não entende que era só o fato deles. A gente entende no seguinte sentido: nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. E a gente colocou isso para a nossa vida. Nós voltamos para o trabalho, nós não voltamos para o nosso apartamento nos primeiros dias, ficamos na casa dos meus pais. Mas aí a gente começou a tentar voltar a uma rotina. E a gente começou a descobrir que tinha lugares, situações, algumas coisas que eram mais complicadas, doía mais. E a gente começou a balancear. Por exemplo, nosso apartamento a gente optou por vender, por trocar. Nós optamos por mudar de casa, foi uma opção. Mudamos nossa rotina até de lugar de passar, de fazer as coisas. Fomos adaptando. Foi um momento de aprendizado. A gente fala que a gente tem muitas marcas na nossa vida. Às vezes, o Wallace tem umas situações dele, tem situações minhas, que, por exemplo, esses dias o Miguel começando a ler. Isso aí é uma coisa que, assim, Deus me dá força para o meu filho ler, porque os dois eram gêmeos, mas a gente
não vai ensinar o Gabriel. Então, vamos prosseguir, porque o Miguel tem que ler. Vamos prosseguir, porque a gente tem que trabalhar, tem que sustentar a nossa família. Então, nós optamos por continuar. Nós temos emprego, tanto eu como o Wallace. Os meninos ficam na rotina na casa da minha mãe, meio horário, e vão para a escola no outro meio horário. Mas, para a gente chegar nisso aí, não foi de um dia para o outro. Foi um trabalhar, demorou meses, e a gente foi adaptando para a gente conseguir uma nova rotina. E é claro que, assim, mesmo com essa nova rotina, com esse novo apartamento, tem situações que a gente tem saudade, os meninos brincam, aí eles mesmos têm hora que falam, não, o Gabriel gostava de brincar assim, ou eu e o Wallace vai comer alguma coisa, ele era mais comelão aqui de casa, então vamos fazer isso, mas quem gostava disso era o Gabriel. Então, assim, tem coisas que a gente não tem como, faz parte da nossa história e vai fazer para sempre. Mas a gente também não pode paralisar e falar assim, eu não vou comer isso aqui agora, eu vou chorar e vou lamentar. Não brinca disso não, meninos, porque essa brincadeira quem gostava era o Gabriel. Acho que a gente tem que ponderar o que dá e o que não dá. Tem coisas que a gente consegue fazer, né? Superar, Sim. Não sei. A gente não supera a morte de um filho, né? A gente convive com a morte do filho. Não sei se a palavra superação cabe para a gente. Tem coisas que é difícil fazer, né? Para qualquer pessoa é normal ir no supermercado e fazer uma compra. Nós temos um supermercado aqui perto de casa que a gente não consegue ir lá. A gente vai se não tiver outro jeito, mas se eu puder ir em um mais longe, mais cheio, eu vou, e ele mesmo estando vazio, porque é difícil ir lá, porque lá tem lembranças muito fortes de brincar, de andar dentro do carrinho do supermercado, do Gabriel cair, rachar a testa lá na rampa do estacionamento, porque a gente soltou ele dentro do carrinho. Então, o dia que a gente não lembra, os meninos lembram a gente. Então, às vezes é muito duro, não é todo dia que você está com o coração cheio do espírito, consolado, que você vai passar por isso. Tem dia que você não está bem mesmo. Mas é uma coisa simples, mas a gente não dá conta, então a gente evita. Né? Às vezes uma drogaria que a gente vai aqui fazer compra, tem um determinado creme hidratante lá, que ele tinha que usar, porque tinha a pele um pouco mais áspera, mais ressecada, então ele teve que usar esse creme muito bom. Eu evito de passar lá perto daquela prateleira que tem o creme. É uma coisa boba, mas, por exemplo, tem outras coisas que a gente conseguiu fazer normal. A gente tem que ir em Montes Claros, né? Eu sou daí do norte de Minas, tenho que visitar meus pais aí. E quando a gente não consegue ir de avião, a gente tem que ir de carro. E a parada de carro é do lado do local onde o Gabriel afogou. Eu nem sei como que a gente consegue parar. Sinceramente, é só pela graça de Deus mesmo, porque é como pegadas na areia, né? Você olha para a areia, só tem uma marca de pé. É porque Jesus está te carregando ali. A gente não... A primeira vez a gente passou, os meninos vão parar aqui, a gente falou, não, nós não vamos parar aqui. Eu tô com fome, eu quero fazer isso aqui. Não, vamos seguir direto e vamos parar lá na frente. E por que a gente consegue fazer isso? É por causa de Deus, né? Como é que a gente passa lá, né, no texto que eu escrevi do trevo de Inhaúma? É muito difícil, o trevo de Inhaúma é até tranquilo para eu passar, mas para a gente passar lá no local onde o Gabriel afogou é muito duro. Os meninos sabem, a gente chora, a gente grita, mas a gente passa. Porque a gente tem que passar, né? Não tem como não passar. Tem coisas que a gente não conseguiu fazer ainda. Queria muito andar de carrinho de rolimã no Mineirão de novo, mas eu não consegui. Um dia eu vou conseguir. Já andei aqui na rua de casa, já é um avanço, né? E os meninos cobram. E a gente não consegue entender como é que é isso. Por que essas coisas aconteceram? Nada foi solto, né? Recentemente eu estava explicando essa história para um colega. Nós fomos olhar, eu comecei a separar as fotos, aí a gente estava até comentando isso essa semana. De cada 10 fotos aqui em casa, 7 são do Gabriel em destaque. Algum motivo tinha para isso, porque nós temos muito...
até ele se afogar, a lembrança nossa maior de vídeo, de foto, de tudo é dele. Então, é esse cuidado que vem acontecendo ao longo do tempo aí, né? A gente não tem como negar que existe um cuidado aí nisso, né? Uma coisa que você falou é algo que a gente sempre conversa, né? Assim, sempre que a gente está em grupos, a gente fala essa questão da palavra, né? Da superação, né? Isso é muito cobrado da gente e a gente Sim, também se cobra isso, né? com certeza. Tem superar. Às vezes a pessoa vê a gente num dia bom, já superou, que bom que superou e tudo. Mas é o que eu sempre falo, eu não consigo ver superação, né? A gente aprende a sobreviver, a gente aprende a caminhar de novo, né? É o que eu falo sempre. Você perde um filho, você não é igual quando você perde um emprego, termina um casamento, né? Vai lá, arruma outro, coloca no lugar, superou, tá ok. Filho é filho, não tem como você substituir um filho, né? Você pode, é igual às vezes as pessoas falam, você engravida, né, arruma mais um filho, mas não substitui, né? É uma coisa que é difícil e que a gente precisa trabalhar isso, né? Essa questão dessa cobrança de superar, né? Isso a gente precisa trabalhar na gente e as pessoas que convivem com a gente também, né? Precisam entender um pouco essa questão do quanto essa cobrança, né? De supera, tem que superar, isso dói, isso machuca, né? É difícil, porque eu não lembro nos últimos quase 2 anos, um dia que eu não chorei pela falta do Gabriel, né? Isso significa que eu não superei? Se for esse o parâmetro, eu não superei e não vou superar. Porque eu converso com muitos pais, com muitas mães, né? Do dia a mãe de um amigo nosso, de 90 e tantos anos de idade, ela falou, até hoje eu choro todo dia pela morte do meu filho. E você vai estar velho da minha idade e você vai chorar ainda. Mas isso não significa que você não se curou dessa perda, né? Eu diria que a gente está curado da perda. Se a gente não tivesse, nós nem estaria aqui conseguindo falar isso, contar a nossa história para as pessoas, né? Ou Sim. de outras vezes que a gente já falou nesse assunto, que a gente não consegue ficar sem chorar, sem se emocionar demais, né? Então, a gente tentou o tempo todo fazer esse tratamento mesmo. Nós tivemos muita ajuda, né? Choque de Alegria foi uma indicação do pastor Jeremias, né, que é tio da Poliana. Ele falou, leiam esse plano bíblico aqui, esse estudo bíblico. E naqueles dias... O Choque da Alegria agora, o dia que um está precisando mais que o outro, a gente não. Vamos lá que a gente vai ter o Choque da Alegria na nossa casa. Porque a gente sabe que a questão de viver alegre para a gente hoje não é dependência de ter o Gabriel aqui ou não. A saudade é grande, a dor é grande, mas o fato da nossa alegria é outra. A nossa alegria é além do que a gente vive nessa terra. A nossa alegria tem que estar em Jesus. E a gente gosta muito do versículo, daquele versículo que é escolhi viver contente em toda e qualquer situação. Porque está em Filipenses 4:11, por ali. Mas de qualquer maneira, se a gente não escolher viver contente em toda e qualquer situação, quando Paulo escreveu isso, ele estava preso, sendo humilhado e tudo, a gente colocou isso para a gente. Não está fácil, não tem dia, igual ela falou, nesses quase 2 anos, não tem um dia que a gente lembra que a gente não chorou. Mas a gente também não se entregou. A gente escolheu viver contente em toda e qualquer situação. E feliz, né? O fato de você estar chorando de saudade não significa que você está triste, porque a morte não pode roubar a tristeza nossa, né? Até porque, é o que a Poliana falou, a minha alegria não é a Poliana, a minha alegria não são
os outros dois, não é o Rafa, o Miguel, e nem o Gabriel que vocês foi. A minha alegria tem que estar em Deus, né? A minha alegria tem que estar lá no futuro, né? Um dia a gente vai se reunir todos de novo, eu tenho certeza disso. Então, essa fé, essa esperança de que a gente vai se reunir, de que a gente vai estar junto novamente, com Deus, é o que faz a gente seguir. Como você não entende, tem dia que você está paralisado, né? Eu tinha te contado o caso da gente voltar no apartamento e não conseguir entrar. E de repente vem um negócio que sobe lá da planta do pé e vai subindo até o último fio de cabelo e fala assim, não, você pode entrar que eu estou com você não está sozinho. Porque Jesus falou que ele ia estar com a gente até o fim dos tempos, até os últimos dias nossos. E é isso que a gente crê, né? Então a gente precisa de ajuda? É lógico, tiveram dezenas, centenas de pessoas que cuidaram da gente, né? É até errado se a gente citar alguns nomes, porque nós vamos esquecer de muita gente que fez pouca coisa, né? Teve gente que fez coisas que a gente nem sabe, teve pessoas que cuidaram de nós sem a gente saber. E teve Sim. gente, quando aconteceu o acidente, eu estava no hospital, quando eu cheguei de volta no local, tinha um monte de gente lá, eu não acreditei naquilo, né? Eu estava lá desesperado, tomando conta dos trâmites legais, para o sepultamento, como era em outra cidade, aí complica tudo, era à noite. Aí chegou um monte de gente para me ajudar, chegaram várias pessoas para me ajudar, irmãos da igreja, que os nossos pastores foram contactando na cidade e foram aparecendo. E depois, quando a gente voltou para casa, tinha muita gente que cuidou de nós, né? As nossas famílias, né? A gente ficar na casa dos pais da Poliana foi muito importante para a gente, para eles também, né? Eles saberem, verem que a gente está bem. Quando a gente resolveu sair, eles tinham certeza que a gente tinha condições de sair. Eles até não queriam, não, porque por eles acho que a gente ficava lá ainda. Né, Joel? Tanto que os meninos estão lá agora para a gente poder ficar aqui. Mas assim, a gente precisava de correr para o lado nosso, né? Não dava mais para morar no apartamento? Vamos vender um apartamento. Vamos perder dinheiro? Não tem problema, vamos perder dinheiro. Mas a gente ganhou uma paz que dinheiro nenhum compra. Né? É esse ponto que eu quero chegar com vocês. Para as pessoas que não viveram, né, essa dor, né, que não passaram por isso, e que às vezes a gente fala, né, que a gente é sustentado por Deus, né, somos sustentados por Ele, e que Ele tem cuidado. Explica para a gente o que é esse cuidado de Deus. Quando vocês... o que acontece que vocês têm essa certeza que é Deus? Né? Tem coisas que acontecem com a gente fala assim, se não fosse Deus, eu não daria conta disso aqui. Só Deus. Conta pra gente, para as pessoas entenderem o que é esse cuidado de Deus para vocês. Um versículo aqui, a paz que excede todo entendimento, aquela passagem que fala sobre isso. Algo que a gente sempre escutou, eu desde criança, a gente sempre falou, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde sua vida. Mas é diferente quando a gente vive essa paz. Hoje a gente vive essa paz que excede o nosso entendimento. É uma paz que a hora que a gente está desesperado, querendo rasgar a roupa, querendo chorar, querendo ter alguma atitude que foge a isso, ela vem sobre a gente. Jesus falou que ia deixar com a gente um consolador. E realmente é o Espírito Santo que a gente sente que consola a gente naquela hora. Não tem outra explicação do que acontece. O Wallace citou aqui sobre as ajudas que a gente recebeu. A gente sentia isso através de atitudes de pessoas. A gente sente isso através de atitudes de pessoas. Às vezes. E Deus manda a si mesmo as pessoas que a gente menos imagina, as situações que a gente menos imagina, para a gente poder
sentir essa paz, sentir esse cuidado dele. Porque tem hora, igual assim, na nossa igreja, no Ministério de Família, no psicólogos que ajudaram, o psiquiatra, o grupo de mães, vocês, a gente sente outras mães que eu conheço também, que não fazem parte do grupo, que às vezes a gente está no momento que a gente está sem entender e aparece uma situação que Deus manda aquela paz de repente para a gente. É o cuidado dele nas mínimas ações, é o cuidado dele. Eu estava falando com o Wallace esses dias de quarentena. Eu brinco aqui em casa que eu nunca cozinhei, eu tenho 41 anos, e eu nunca cozinhei nesses 41 anos o que eu estou cozinhando nesses 3 meses. Então, assim, eu virei a Masterchef da casa. Os meninos brincam, mamãe, eu nem sabia que você cozinhava tão bem assim. Mas eu falo porque tem hora que eu tô ali na cozinha que eu tenho que fechar a porta, porque eu tô fazendo uma comida. Falo, gente, isso aqui que eu ia gostar era o Gabriel. Então, se tivesse, sem a ação do Espírito, sem essa paz, eu ia desligar o fogão, largar tudo, ir embora para minha cama, pro chuveiro e começar a chorar. Mas não, essa hora é a hora que parece que vem uma paz que é inexplicável o que acontece no momento. Só vivendo com Jesus e vivendo essa paz para a gente poder entender. E só complementar o que a Poliana falou, tem um momento que é muito complicado nesse processo todo do luto, né, também, que é você precisa de ajuda. E às vezes a gente não tem força nem para pedir ajuda. Mas aí o cuidado de Deus entra realmente, né? A gente tem amigos, eles... gente, desculpa. Mas é gente que falava assim, hoje eu só quero chorar. E eles falavam assim, vem aqui para casa, porque nós vamos chorar junto. Então... Isso é muito importante, né? Muito demais. importante. E não é todo mundo que quer fazer isso, né? Quem que quer chorar? Muitas pessoas não querem falar sobre a dor, né? A dor é muito triste. Verdade. E a gente precisa de ter essa força mesmo de a gente encontrar esse suporte. A gente sabe que é Deus, porque muita gente não quer falar. A pessoa não... muitos amigos falam, não sei, Wallace, o que é que eu pergunto para você, o que é que eu falo? Então, isso. Esse cuidado vem dessa forma de onda, né? É um ponto que a gente precisa falar sobre isso. Porque da mesma maneira que nós não estávamos preparados para perder um filho, nossos amigos, os familiares também não estavam preparados para perder, né? Para viver isso. E é verdade. Muitas vezes eles não sabem como agir, o que fazer. Já aconteceu de pessoas conhecidas minhas me ligar e falar, Mônica, eu estou num velório e eu não me falo, o que eu falo para essa mãe? Eu não sei o que eu falo para essa mãe, me fala. Eu não sei como agir. E assim, o que eu falo, só abraça e ouve o que ela tem para falar, porque naquele momento nada que a gente ouve faz sentido, né? As pessoas querem consolar a gente com palavras, mas naquele momento nada que a gente ouve faz sentido. Então, assim, a presença física, né? A gente ter pessoas para abraçar, para ouvir, né? E para estar ali do seu lado, olha, eu não sei o que falar, mas eu tô aqui. Você saber, né? Que você tem essa pessoa ali para te ouvir, isso é muito importante mesmo. E, assim, outra coisa que eu queria saber de vocês o que acontece, aquela parte quando a gente ora, né, e a gente pede que Deus faça o milagre que a gente quer, né, que é a vida, né, e esse milagre que a gente quer não acontece, né. Eu queria saber se vocês sentiram essa sensação de que vocês perderam, tipo assim, né, eu perdi aí. Como foi para vocês lidar com isso, essa fase, assim,
com Deus mesmo, de aceitação, porque as pessoas precisam ouvir isso, né? Muitas vezes as pessoas querem ouvir só que deu certo, que, né, que tá aqui, que venceu, e a gente precisa falar sobre isso também, né? Conta pra gente como que foi essa fase para vocês de aceitação da vontade de Deus. Igual eu comentei, nos 3 primeiros meses, parece que assim, o choque é tão grande que a minha pergunta para Deus era: Deus, não faz sentido. Nossa família estava muito bem, nós 5 muito bem, um com os outros, o casamento maduro, maduro não, que todo dia a gente tem que crescer, mas a nossa vida tá, os nossos filhos estão saudáveis, a gente ainda tinha comentado bem perto do que aconteceu. Nossa, tem mais de um ano que a gente não precisa de levar esses meninos numa urgência. A gente estava muito feliz com a situação que a gente estava vivendo. E é uma coisa que a gente... É complicada essa aceitação. Eu falava assim, uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, o que está acontecendo com vocês fez mudar a nossa história, nosso casamento, estava tudo ruim e ficou bom. Nossa, nesse dia eu cheguei em casa, falei: Wallace, não faz sentido o que Deus fez. Não faz sentido na minha cabeça isso. Eu não aceito que para melhorar o casamento de fulano, o Gabriel teve que partir. Não faz sentido na minha vida. Mas o Wallace pegou e falou assim: mas por que não poderia acontecer isso com a gente, Poliana? Então, assim, foi algo que a gente foi trabalhando. Teve outras situações com ele também, de ter esse questionamento, de ter essas perguntas, e a gente tem que falar assim, a gente aprendeu nesse choque da alegria que a nossa alma é igual uma criança de 2 anos, que a gente tem que chamar a atenção dela. E a gente pôs isso também para a nossa vida. Poliana, isso aí aconteceu, não é para demonstrar que eu cuido da sua família, isso aí aconteceu porque eu tenho uma história, eu tenho que mostrar minha soberania na história. Deus tá mostrando isso pra gente a todo momento. Eu acho que, assim, enquanto a gente viver e situações igual essa hoje que a gente está vivendo, eu quero anunciar que o que ele fez para a gente foi para além dessa vida aqui. Não é para janela. Nosso pastor fala muito sobre a janela da vida. O Gabriel teve uma janela de 3 anos e 11 meses. A gente não sabe o tamanho da nossa janela, a gente não sabe a nossa senha. Mas a gente sabe que a eternidade, a gente tem que viver para essa eternidade. A gente não pode preocupar em viver o daqui. A gente teve esses momentos de por que com a gente, por que nesse momento que a gente está tão bem, por quê. Mas hoje a gente aprendeu que a gente não tem que perguntar por quê. A gente vive o para quê. A gente vive para que o nome de Jesus seja glorificado. Para que eu e o Wallace façamos diferença onde a gente vai. Para que os nossos filhos possam ser 2 crianças. Essa semana, alguém deu um elogio sobre o Rafael, que eu falei assim, é isso que o Rafael tem que viver. Não para ser um menino que tira nota 10, não para ser um menino mais inteligente. Ele tem que viver porque ele tem que honrar Jesus em qualquer atitude, com 9 anos, com 20, com 50. E é isso que vai ver pela nossa vida, pelo que a gente faz aqui. Se a gente ficar aqui dentro de casa revoltado com Deus, revoltado pelo que aconteceu, que exemplo a gente vai ser? O que a Poliana falou também, eu acho que essa questão de quando é que você começa a se conformar, eu acho que é todo dia, né? Todo dia eu tenho que acordar e falar assim, hoje eu escolho ser feliz. Hoje eu escolho... A minha vida vai seguir os planos de Deus, sem o Gabriel. Sim. Mas eu tenho que cuidar do Rafa, tenho que cuidar do Miguel, tenho que cuidar da Poliana, tenho que cuidar do meu trabalho, tenho que ajudar os meus colegas, e os meus parentes, os meus pais, os pais dela. Então é isso. Não tem eu acho que todo dia a gente tem que acordar e pensar, escolhi estar contente em toda e qualquer situação. É uma escolha mesmo, porque
A gente não pode colocar tudo na conta de Deus, né? Tem a parte nossa, nós temos que fazer a nossa parte, né? Quando o Gabriel morreu, a gente começou a estudar muito sobre a morte. E como a Poliana falou, a gente sempre trabalhou muito com casais, nós descobrimos uma estatística muito cruel. 80% dos casais que perdem um filho se separam. Ou seja, quem permanece casado está lutando contra a estatística o tempo todo. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que se separaram pós um trauma desse. Então, o que a gente fez? Nós escolhemos, não, nós vamos lutar contra a estatística. A gente não vai virar estatística negativa, a gente vai virar estatística positiva. Então, corremos atrás disso, né, para que, igual a Poliana falou, Deus tem que ajudar a gente, porque nós não estamos aqui para viver esse tempo agora. É isso, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter casa, ter carro, viajar, ter filho, mas não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter um algo mais. E é nesse algo mais que a gente está mirando lá na frente, né? Mas para a gente atingir esse algo, você tem que levantar aqui agora e continuar andando. Eu não digo normal, porque acho que quem perde um filho não vai viver normal, nunca mais na vida, né? Não tem como você voltar, né, uma palavra... A gente sempre vai ter marca. O Miguel tá lendo, o Rafa tá jogando futebol... É uma expressão que está na moda hoje, né? Um novo normal, né? Essa angústia que todo mundo está sentindo de ter que ficar trancado em casa. Então, eu acho que isso é um pouco do que nós passamos, né? Do que você e sua família passou, do que a gente passou, do que outro... De que a gente também tem essa tendência de não valorizar o que nós temos no momento, né? A gente precisa valorizar o que a gente tem. A gente tende a valorizar só depois que a gente perde, que é quando... Hoje, a gente não pode mais encontrar com o vizinho, ficar batendo papo na rua, você não pode mais encontrar os seus colegas de trabalho, você não pode abraçar, você não pode tomar um café, você não pode almoçar junto, você não pode fazer nada mais junto. Então, um pouco dessa angústia, essa angústia que a gente tem passado nesse momento de pandemia, ela nos remete a essa angústia que a gente vive, de não vai ter um filho mais, né? Você não vai ver sua filha mais. Mas, por outro lado, você tem que ter a esperança de que um dia vocês vão se encontrar novamente, de que Deus tem propósito, e com certeza Ele falou, nós vamos reconhecer os nossos no céu. Então, não que a gente vai morrer para encontrá-los, nós vamos morrer para encontrar Jesus, mas eles vão estar lá com Jesus, né? Outro dia eu sonhei que o Gabriel estava andando de carrinho de rolimã, mas não era comigo, era com outra pessoa. Eu não sei quem era essa outra pessoa, mas eu tenho que imaginar, né? Eu falei que eu vou até escrever um texto sobre isso. Eu tenho certeza que ele está lá no local dele correto, né? E essa forma que a gente tem de acordar todo dia, fazer uma escolha de vida, é isso que a gente está mostrando para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, de que é possível a gente viver uma vida normal passando pelo trauma, né? A gente tem sequelas? Tem, nós vamos ter sequelas pro resto da vida, com toda certeza. Mas a gente tem também essa questão do consolo de Deus, do cuidado de Deus. Ele não deixou de cuidar, né? Quando eu começo a olhar a foto, aí eu vejo de cada 10, 15 fotos, 80%, 90% das fotos são do Gabriel, os vídeos são dele. Ele já cuidava desde lá. Desde lá. De quando ele nasceu, e hoje a gente reconhece que era o cuidado dele, era a forma, o Wallace fala que é uma forma muito de matar a saudade, e é mesmo. Era um cuidado dele desde de mais tempo, e a gente sente isso agora. Agora, o que vocês estão entendendo... Tem dia que a gente fica bravo com Deus? Tem dia que eu acordo bravo com Deus. Aí como é que Deus fala comigo? Não é uma voz que eu escuto nem nada. Eu vou lá, vou ler a Bíblia. Vou pegar a Bíblia e vou ler. Aí ele fala comigo, olha aqui, Wallace, ó. Todo mundo tem seu tempo aqui, ppp, papapá, tá aqui. Aí daqui a pouco tem vezes que você está fazendo uma leitura lá e ele está falando com você, olha... E às vezes ele fala com a boca dos meninos, fala com a sua boca para mim. Os meus pensamentos não são iguais aos seus, a sua forma de agir é diferente.
ou às vezes eu estou num dia ruim e a Poliana vai falar alguma coisa que ajuda muito a melhorar o meu dia. Às vezes tem dia que ela está muito mal. E cada um tem um jeito. Não existe uma fórmula para você se superar, né, um trauma desse de perder um filho. Não existe uma fórmula. Para a gente vender o apartamento foi bom. Para você não, você continua morando na mesma casa. Então, Sim, sim. não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo, né? Mas a gente sabe que a solução é uma só. E a gente tem que aprender todos os dias que a gente também tem que respeitar a dor do outro. Igual o Wallace falou. Às vezes ele vai ser o instrumento de Deus na minha vida e eu vou ser o instrumento de Deus na vida dele. Mas e se eu não estiver respeitando essa dor dele? Eu não vou conseguir chegar ao coração dele. Vai virar um atrito, vai virar um problema na nossa casa. Verdade. Quando aconteceu, né, quando a gente perdeu Isadora, eu prometi, né, eu fiz uma promessa para Deus que eu não ia permitir que a vida dela aqui fosse em vão, que a passagem dela aqui fosse em vão. E eu pedi a Deus o tempo todo que Deus me mostrasse o que Ele queria de mim, né? A partir de agora, eu falava, Deus, eu não vou conseguir mais realizar meus sonhos com ela, né? Realizar os sonhos que eu tinha para ela, eu não vou ver, né? Mas eu preciso encontrar outras maneiras de sobreviver, né? Eu preciso encontrar caminhos para eu poder investir o amor que eu tinha, né, por ela. Eu preciso encontrar onde eu vou colocar, né, esse amor. Né? Porque o amor de Caleb eu já tenho ele para dar, né? O amor do meu esposo eu já tenho. E o amor que eu daria para Isadora, onde eu vou dedicar, né? E aí o que acontece? O que aconteceu? Deus, né, trouxe o Mães de Fé para mim, né? E aí a gente tem uma a outra, né? A gente consegue dar esse amor, né? A gente consegue distribuir esse amor entre nós, né? E obras sociais, ajudar pessoas, né? A gente sabe que tem tantas crianças, né, que precisam de amor, que precisam de cuidado, de carinho. A gente pode fazer isso também, né? E vocês, né? Vocês ajudam, né? Fazem parte de um grupo, né? Que ajudam casais. Conta pra gente como que vocês atuam, como que é esse grupo. Nós já participamos, já desde que a gente casou, a gente participa do Ministério de Família da nossa igreja. E a gente tem esse Ministério de Cuidar de Famílias, a gente participa do ECC, hoje a gente trabalha mais, atua mais na frente do Ministério, onde organiza palestras, é um ministério, depois vou mandar para você divulgar lá na página, a página nossa também no Instagram, que é um ministério que tem ajudado muitas famílias. É cuidado mesmo, é casais que estão em crise, é casais com problema na criação de filhos, casais com problema no relacionamento, histórias que machucam, não é às vezes a perda de um filho, mas é uma história de maturidade de casamento que a gente recebe. E a gente trabalha com casais que têm essas necessidades hoje. Eu acho que o tempo está acabando, Mônica. Estou olhando aqui, acho que falta 3 minutos. Que eu estou sem relógio aqui. Eu acho que nós temos mais 3 minutos. Tá, vamos finalizar, então. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que não viveu essa dor, né, não passou por essa dor de perder um filho, mas que estão vivendo uma situação difícil, né, e que têm seus filhos, né, e que precisam, que às vezes reclama, né, do filho, reclama da vida. O que vocês têm para falar para essas pessoas? Tá terminando. Acho que a principal coisa que a gente tem para dizer é que você tem que aproveitar. Aproveita mesmo, aproveita que